Shalom, shalom. Demorei, mas voltei. Voltei compartilhar aqui toda semana uma porção da Torá, né? Estou aqui com a minha Torá e a gente vai meditar sobre a Parashá semanal. E a gente está um tempo aí sem gravar as porções semanais, as Parashot, porque a gente teve 7 semanas de Páscoa até Pentecostes, a gente ficou focado nisso. Antes de eu meditar, você sabe que esse vídeo é aquele vídeo que a gente não bota vinheta, não tem musiquinha de fundo, porque o nosso objetivo é compartilhar toda semana uma porção da Torá de forma mais objetiva e sucinta, para a gente poder ter um tempo de elevação. E é sobre isso que eu vou falar hoje, sobre elevação. Mas, antes de continuar, eu quero deixar algumas informações aqui. Alguns irmãos me pediram e eu resolvi abrir uma turma teológica online. Mas não é um seminário teológico, não é um seminário livre, não. São algumas pessoas que têm interesse de estudar aspectos teológicos, fundamentos teológicos, com a perspectiva da restauração. Então a gente está abrindo a primeira turma esse mês de junho, a primeira turma Teologia Techuvá, porque a gente quer restaurar os fundamentos da Torá e não os fundamentos do pensamento greco-romano, que difundiu a ideia teológica de algumas maneiras que nós não conseguimos fazer uma convergência com a Torá. Algumas coisas sim, outras não, mas isso aí tem interesse? Clica aqui embaixo, vou deixar meu WhatsApp, tá? E se você não está no grupo Techuvá Restauradores, entra lá, vai ter sempre informações sobre porção semanal da Torá e outros temas mais. Esse mês de junho a gente vai ter conteúdo exclusivo para os assinantes, os alunos da comunidade Restauradores do Reino. E essa turma, Teologia Techuvá, é uma turma à parte, toda quinta-feira, às 10 horas da noite, uma aula exclusiva. Só temos 10 vagas. 10 vagas, o investimento é de R$100, mas vale muito a pena, porque se você não conseguir assistir ao vivo, você pode ter a gravação depois. A gente vai estudar todos os temas da teologia sistemática, só que com os óculos da cultura judaica e também fazendo conexão com a história de Israel e a história da igreja. Epistemologia nível hard, para a gente poder discutir assuntos da sistemática como teontologia, hemartiologia, soterologia, escatologia e por aí vai ser muito legal. Bom, vamos para a porção semanal da Torá, eu já falei muito aqui. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Se você não ativou as notificações, ativa. E outra coisa mais, né? Me ajuda, compartilha, deixa seu comentário, isso vai fazer muito sentido e ajudar a gente. A porção dessa semana se chama Berhalotechá, Números, capítulo 8, e vai até o capítulo 12 de Números, ou seja, o livro chamado Bamidbar, no deserto. E ali no deserto, Israel está forjando a sua identidade sacerdotal diante daquilo que o Eterno revelou lá no Sinai para Moisés. E aí, essa palavra Berhalotechá significa ao subir ou ao elevar-se. É claro que na nossa tradução ela vai estar complicada, porque vai estar escrito assim: e falou o Eterno a Moisés dizendo, fala a Arão e disse-lhe, quando acenderes as lâmpadas, mas a palavra aqui no original vai ser Berhalotechá, que é ao subirdes ou ao elevar-se. E aí tem duas perspectivas que a gente pode discutir. Talvez uma delas seja ao subir as escadas, porque tinham degraus para poder se acender a menorá, o candelabro, ou ao subir, elevar-se no sentido das chamas, como o livro de Provérbios, Salomão diz que os mandamentos são as lâmpadas e a Torá é a luz para a vida do homem, principalmente daquele que quer ser um tzadik, um justo. E aí nós temos aqui no capítulo 8, logo essa menção sobre acender, elevar-se as luzes, e a gente fica com aquela meditação que a gente sempre pensa sobre luzes do Shabat, luzes de Hanukkah, que quando eu crio luz para mim, ao meu favor, ao meu benefício, é claro que eu vou, ainda que involuntariamente, iluminar o próximo. Ou seja, a luz que eu crio para mim, eu sempre vou dividir com quem está à minha volta. E essa porção fala muito sobre isso, porque logo ali no capítulo 9 é a celebração de Pêssar, e
já não é mais a celebração da saída do Egito, é uma celebração no deserto, e havia alguns homens impuros. E Deus vai falar para Moisés que no segundo mês, ou seja, no mês de Iar, que é o segundo mês do calendário religioso, contando a partir de Êxodo 12, quando Nissan é o primeiro, Iar é o segundo. Então, um mês depois da Pêssar, o Eterno dá uma segunda chance para que esses homens celebrem então a Pêssar. E essa Pêssar é chamada de Pêssar Sheni. Sempre há uma segunda chance. Ou seja, a luz que eu alcanço eu não posso guardar para mim, eu preciso repartir com o outro, ainda que o outro não possa nesse momento, vai haver um momento em que eu posso iluminar ele. Isso é muito importante. Cada um tem o seu tempo de ser iluminado e nem todo mundo está preparado para a luz que talvez naquele momento a gente esteja alcançando e vendo, né? Uma vez eu tive uma experiência de ir conversar com um pastor Gilmar Domingues, eu lembro até hoje. Ele trabalhava com serralheria, ele estava trabalhando ali com solda, e eu fiquei conversando com ele, olhando, e passei dias sem poder ver luz forte, porque a minha vista ficou queimada, e eu não estava com a máscara apropriada. Então, há pessoas ao nosso redor, no nosso cotidiano, que muitas vezes elas não estão preparadas para a luz que nós temos alcançado. Nós criamos essa luz para cada um de nós, ou seja, a gente cria essa luz para nos beneficiar. Quem está à nossa volta é alcançado. Mas a luz de Pêssar naqueles dias não podia alcançar aqueles homens que estavam impuros, e Deus deu uma segunda chance, chamado Pêssar Sheni. Números vai falar sobre isso ali no capítulo de número 9, quando no segundo mês, então, quem estava impuro para celebrar a Pêssar no primeiro mês, celebrava no segundo. Isso também é uma ideia muito boa, quando você, de repente, não se prepara bem para no mês de Nissan celebrar, no segundo mês, um mês depois, você pode fazer o Pêssar na sua casa, com seus amigos, com seus irmãos, até com a sua comunidade. É bíblico, ok? Então, Deus sempre tem uma segunda chance. No capítulo 11, então, vem um momento muito importante. Alguns homens reclamaram com Moisés sobre estar cansados do maná e eles queriam comer carne. Aqui eu vou abrir um parênteses que eu não vou falar. Como que um povo que saiu com tanto gado do Egito reclama que não tinha carne para comer? Aqui a gente tem uma coisa muito especial, é porque aqueles animais, muitas vezes, entendia-se ou subentendia-se que eles não eram para consumo próprio, mas eram para holocaustos a Hashem. E quem poderia comer daquela carne do holocausto eram os sacerdotes. É algo curioso, não dá para a gente explorar aqui, mas em um outro momento a gente volta para falar disso. A questão é que os caras queriam comer carne, e aí estavam cansados do maná. Então Deus falou para eles, falou para Moisés que iria satisfazê-los e aí vem a história das codornizes e tudo, e é bem bacana aquele momento ali onde Deus trata com esses homens que estão reclamando. Sei que o tempo está avançado, eu quero que o vídeo não seja muito longo, mas aí vem um momento muito interessante. Diante da reclamação, Deus manda Moisés pegar 70 homens, ou seja, cerca de mais ou menos 6 homens por tribo, e eu não fiz a conta, tá? Eu sou ruim de exatas, então não fiz a conta. Mas eu dei um chute aqui. Então, a partir daí, Deus manda esses homens ir para a tenda junto com Moisés e fala que vai repartir do espírito dele com esses 70 homens. Ou seja, a luz, ó, aqui a menorá aqui, ó, a luz de Moshe é repartida para esses 70 homens de Israel. Para quê? Para poder eles serem iluminados. E aqui o Eterno está meio que fazendo uma comparação de Moisés com a menorá. A luz da menorá, você acende a primeira e vai acendendo as outras, como é em Hanukkah. E no caso, o Moisés é a luz central que reparte a sua luz. Moisés era muito humilde, muito prestativo e preocupado. Isso é algo tão forte que o Josué fica meio com ciúme, filho de Num. Ele fala, ô Moisés, que parada é essa aí? Porque depois que você repartiu tua luz aí, tem 2 homens lá no arraial, Eudate e Madad, acho que é esses os nomes, não sei se é assim que pronuncia, mas eles estão profetizando nas tendas lá. E Josué
fala isso com Moisés, e Moisés fala, calma, rapaz, para de ciúme. Por um acaso você é o Senhor para ter ciúme de mim? Não, fica tranquilo. Por quê? Porque Moisés é misericordioso e ele reparte a luz dele com o próximo. E aí, para fechar, no capítulo 11, o que acontece? O Moisés pegou o conselho do Eterno, foi para a tenda, pegou os 70 homens, a sua luz, ou seja, o seu espírito, a emanação do Ruach sobre ele, é dividida com aqueles 70 homens para as tribos. O tal do Eldad Medad fica profetizando na tenda, o Josué fica com o ciúme, e no capítulo 12 o que acontece? Miriam e Arão então ficam de mimimi, sentidinhos. Poxa, Moisés, você está agora aí dividindo o teu espírito com outras pessoas, está dando atenção ao povo, o povo pediu carne, aí tu orou, Deus mandou as codornizes, agora e a gente? A gente é teu irmão, a gente é tua família. Só que Miriam dá mole, e quando ela começa a falar, ela é acometida de Tissarat. Por quê? Porque ela está fazendo Lashon Hará. E quando ela faz Lashon Hará, na reclamação dela, ela é infectada com a lepra espiritual. E aí o Moisés mais uma vez vai se mostrar o homem certo para ser representante de Hashem na terra, porque Moisés, ele vai de novo na tenda, ele está na tenda com Arão e com Miriam, mas a Miriam, por estar leprosa, vai ter que se afastar do arraial, e ele ora ao Eterno para que ela seja livre. Ou seja, Berhalotechá, uma porção que fala de elevação, revela que Moisés é tão elevado quanto as chamas da menorá. Você gostou? Fez sentido para você? Compartilhe esse vídeo com muitos irmãos seus, líderes, amigos, porque a luz que eu crio para mim eu preciso dividir com o próximo. É sobre isso que a menorá nos ensina. A vida de Moisés e a história do povo de Israel sempre é um momento para a gente refletir sobre estes conceitos. Shavuot Tov, uma boa semana. Semana que vem a gente volta, e agora a gente não para de compartilhar as porções da Torá até que venha Sukkot. Shalom, shalom, Deus te abençoe. Clica aqui embaixo se você tem interesse em fazer parte da turma Teologia Techuvá. 6 meses estudando sobre fundamentos da teologia. Shalom, shalom, vem com a gente. Um grande abraço.